Olá, meu irmão, graça e paz, me chamo Johnny e estarei fazendo uma série de vídeos para estar auxiliando você que tem dificuldade de estar elaborando o sermão, estar preparando o esboço, seja para uma saudação de 5 minutos ou até mesmo uma mensagem de 30, 40 minutos. Vou estar lhe passando aqui algumas ferramentas básicas que certamente irão te auxiliar a potencializar o seu ministério. Então, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilha, porque vem coisa boa por aí. A primeira informação básica que nós precisamos ter no preparo de um esboço é que todo esboço precisa ter 3 passos básicos, o que algumas pessoas chamam de começo, meio e fim. Eu vou utilizar aqui a seguinte expressão: introdução, explicação e aplicação. Todo sermão, toda mensagem precisa ter esses 3 passos para que ele fique bem elaborado, bem arranjado e fique bem claro para o ouvinte. Então vamos lá. Introdução, explicação e aplicação. Eu vou estar aqui falando sobre cada um deles de forma bem prática, de forma bem resumida, para não ficar algo tão enfadonho e você compreender de forma bem prática como cada uma dessas áreas funcionam em um esboço. Bem, o primeiro passo é a introdução. Uma introdução, para ficar bem atrativa aos ouvintes e prender a atenção dos ouvintes, ela precisa conter algumas informações importantes. Afinal de contas, é a primeira parte do sermão ou da sua oportunidade. Então, para estar elaborando uma boa introdução, você precisa ter em mente o seguinte, que informações superficiais podem não prender a atenção dos seus ouvintes. Então você precisa apresentar algumas informações que são relevantes na sua oportunidade. Uma boa introdução ela precisa ter uma apresentação, mesmo que de forma superficial, do livro que está em foco. Quem escreveu, para quem escreveu, qual o cenário em que o livro estava escrito, que o livro estava sendo escrito, e esse tipo de informação vai fazer com que a sua introdução fique atrativa e você consiga então prender a atenção dos seus ouvintes. Esse é o primeiro passo, introdução. Chegamos então no segundo passo, a explicação. A explicação se dá em um comentário fundamentado no texto que você escolheu para estar apresentando aos ouvintes na sua oportunidade ou na sua ministração. Os ouvintes precisam ter conhecimento do que o autor pretendia, o autor do livro, o que ele pretendia ao escrever, ao ter escrito esse texto que você escolheu. Então, a explicação ela precisa se dar em um comentário que vai deixar os ouvintes cientes do que aquele versículo quis transmitir nos seus primeiros passos. Então, uma boa explicação precisa ter um comentário sobre o versículo que você escolheu. Por que o autor escreveu? Qual é a intenção do autor com essa escrita? Então, essa explicação dos versículos escolhidos ou do versículo escolhido irá fazer com que o ouvinte seja cativado pela mensagem ou pela oportunidade, dando crédito, dando ouvido àquilo que está sendo transmitido. E assim, você terá uma boa explicação. Bem, chegamos então na terceira parte, que é a aplicação. A aplicação é também conhecida como contextualização. Contextualizar. O que é isso? Contextualizar é a capacidade que o ministro tem de pegar o texto bíblico e ligá-lo às necessidades dos seus ouvintes, do seu público-alvo. Isso se dá de uma forma muito simples quando você entende o que o texto bíblico te transmitiu e essa verdade transmitida ao ministro também precisa ser transmitida ao público-alvo. O nome disso é aplicação. É você entender o cerne da mensagem, o que o texto quis lhe passar como uma verdade, seja no teor de exortação, consolação, avivamento. Esse teor vai ser passado para os seus ouvintes como uma proposta de mudança, como uma proposta de confronto. Os ouvintes precisam ser confrontados, precisam ser mudados pela mensagem que está sendo extraída do texto escolhido. O nome disso é aplicação. Bem, gente,
para vocês entenderem como esse passo a passo, introdução, explicação e aplicação, ficam numa forma prática. Eu vou estar aqui usando um texto muito conhecido para vocês verem como esse esboço, com esse passo a passo, ele fica de forma prática. Vou usar aqui João capítulo 4, versículo de número 4, que diz: "E era necessário passar por Samaria." Bem, como introdução a gente entende que o Evangelho de João, ele tem uma proposta diferente do escrito dos outros evangelistas, porque João está escrevendo aos gentios. E a preocupação de João é apresentar a divindade de Cristo. Jesus como sendo o Cristo, o pão da vida, a porta, o bom pastor, a vida, a ressurreição, o caminho, a verdade. João tem essa preocupação de apresentar Jesus como sendo o Verbo encarnado, aquele por quem todas as coisas foram feitas. No versículo 4 do capítulo 4, Jesus está em um cenário de perseguição e ele quer passar para a região da Galileia. Só que o texto diz no versículo de número 4 que há uma necessidade dele passar por Samaria. A necessidade se dá em dois aspectos. O aspecto geográfico, passando por Samaria, ele ganharia 3 dias de vantagem na sua viagem, e o aspecto espiritual, pois em Samaria havia uma vida que precisava da visitação de Jesus. De forma a aplicar esse cenário, nós precisamos entender que Jesus conhece a necessidade de passar por onde tem uma vida que precisa de socorro. E é por isso que ele está passando aí onde você está, para te tocar, porque há uma necessidade. E quando existe uma necessidade, aquele que tem os recursos necessários para suprir esta necessidade, ele vem ao encontro, porque Jesus nunca se alegrou em ver um indivíduo num cenário de necessidade. Então ele vem ao seu encontro, assim como foi passar por Samaria, e assim nós finalizamos aí com a explicação prática da introdução, explicação e aplicação. Que Deus te abençoe e logo nós estaremos postando mais vídeos para a sua edificação e para o desenvolvimento, o auxílio do desenvolvimento do seu ministério. Que Deus te abençoe.